Diante de um paciente idoso, você sabe quais são os exames que você deve pedir de rastreio de neoplasias? Você deve rastrear câncer de próstata, câncer de cólon, câncer de colo de útero, enfim, como fazer rastreio de neoplasia no seu paciente idoso. É sobre isso que a gente vai abordar nesse novo episódio do nosso podcast do Envelhecer com Saúde. Roda a vinheta! E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Envelhecer com Saúde, Géricles. Dessa vez, como eu disse antes da vinheta, a gente vai falar sobre rastreio oncológico no paciente idoso. Então, a gente vai discutir muita coisa aqui hoje. E foi muito pedido esse podcast, viu? Muitas mensagens do pessoal sempre querendo que a gente comente sobre isso, porque é um tema quente em geriatria, né? E aí, nós hoje não temos convidados, tá? Definitivamente nós não temos convidados, porque Mary não pode ser chamada de convidada. Mary é talvez aqui... Tirando eu, Rafa e Fig, mas esteve por aqui. Mary, você... Que bom. Ó concurso, tá? Tu já tiveste aqui em... Câncer de próstata. Foi top. Se vocês não assistiram, assistam lá. Comunicação. Né? Comunicação. Reunião familiar. Foi muito massa de reunião. Enfim, Mary já é arroz de festa aqui do nosso podcast. Mary que produz também muito texto e conteúdo pra gente lá, principalmente sobre oncogeriatria. Maria Magalhães, né? É nossa amiga geriatra. Chamando de Mary, ela, né? E o pessoal sem saber quem é Maria Mary. Magalhães é excelente geriatra, trabalha conosco no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco e fica de frente lá com os cuidados paliativos e o ambulatório de oncogeriatria, um ambulatório super legal, super interessante lá do Hospital das Clínicas. E Rafa, tu aqui, como sempre. Claro, vamos embora, né? E por que a gente escolheu falar sobre rastreio de neoplasia no idoso? Olha, nada mais do que um dos assuntos mais importantes na avaliação de um paciente idoso. Até não necessariamente porque nós estamos ligados a isso, mas o paciente ele vem para a gente em busca disso muitas vezes. Então, a gente realmente precisa estar muito atento no momento certo de pedir para aquele paciente certo, porque tanto a ausência quanto o excesso da solicitação de rastreios pode ser benéfico, né? Ou a ausência pode ser maléfica, né? Então, realmente é uma coisa que a gente precisa estar muito ligado. Lembrando que os idosos, né, quando a gente fala em idoso em oncologia, a gente vai falar em duas situações que estão quase sempre juntas, né? A gente sabe que o próprio envelhecimento é associado a maior risco de apresentar uma neoplasia. Os idosos são os que mais têm diagnóstico de neoplasia e quem mais morre de doença oncológica são os idosos, né? Daí porque a importância da gente estar atento à possibilidade se aquele paciente idoso tem ou não indicação de rastreio. Mas antes da gente falar que exames a gente vai pedir, por que a gente vai pedir, quais são os critérios para se pedir rastreio daquela e daquela outra neoplasia, eu acho que é importante a gente começar frisando aqui o que seria um exame de rastreio. Diz aí, sim, né? Sim, isso é importante, né? Porque às vezes as pessoas se confundem. Então, rastreio, por definição, é quando você vai pesquisar uma doença, uma condição da qual o paciente não tem sintoma algum, né? Então, assim, a gente estava até conversando antes, então, um paciente idoso, um homem, que chega no seu consultório com sintomas de obstrução urinária ou, enfim, sintomas urinários, a partir do momento que você pensar em solicitar um PSA, uma investigação para a doença possivelmente prostática dele, você não vai estar fazendo um rastreio de câncer de próstata, vai estar investigando um sintoma. Vai fazendo uma investigação. Investigação de um sintoma, é diferente. Né? Perfeito. É aquela idosa que chega com uma alteração do hábito intestinal, com anemia ferropriva. Opa, será que isso é uma neoplasia de cólon? Eu não vou rastrear a neoplasia de colo, eu vou investigar. Se você for olhar a etimologia da palavra rastrear, até pode ser que a gente pense assim, né? Eu vou rastrear uma coisa que eu sei que pode estar por ali. Eu estou rastreando alguma coisa. Caçando uma pista, né? Caçando uma pista. Mas isso não é necessariamente aqui. Então, rastreio oncológico em medicina significa a gente procurar uma coisa que a gente sabe que existem fatores de risco, mas que não existem evidências da existência. Porque a partir do momento que a gente tem evidência, o nome disso é investigação.
Isso, exato. E aí, só completando isso, né, como, assim, e por que se fala em rastreio, principalmente oncológico, principalmente em idoso? Porque, como eu falei antes, quanto mais a gente envelhece, maior a chance de ter câncer. Então, claro que chega uma pessoa jovem no meu consultório, uma mulher jovem no meu consultório com anemia ferropriva, eu vou pensar, sei lá, numa dismenorreia, né? Então eu vou pensar por probabilidades. Então isso vai ganhar muito a gente, né? Claro. E quando chego idosa com anemia ferropriva, eu vou pensar numa patologia possivelmente oncológica, intestinal, gastrointestinal, enfim. Isso. Então assim, a gente vai por prevalência, por maior chance de ocorrência. Por isso que a gente vai indicar, né? E o exame de rastreio, além dele ser realizado numa pessoa, como você bem disse aí, assintomática, ela tem por objetivo, ao se pedir um teste de rastreio, o objetivo da gente é identificar uma condição, seja ela qual for, mas a gente está falando aqui de rastreio oncológico, identificar um câncer numa fase inicial, passível de um tratamento, cujos resultados tenderão a ser melhores se detectado nessa fase inicial do que se for detectado, se for flagrado, diagnosticado numa fase mais tardia. Exato. Né? Há uma possibilidade, inclusive, de tratamento curativo. Isso. Então, esse é o objetivo de se pedir um teste de rastreio. Né? Isso é muito importante, porque às vezes acontece de chegar pessoas assim que dizem, sei lá, meu pai teve câncer de pâncreas, por exemplo, né? Doutora, o que é que eu posso fazer para... Ou, assim, que é outra dúvida, né? Prevenir, entre aspas, ou descobrir um câncer numa fase que possa ser curativa, né? E aí eu digo, olha, veja, pâncreas, infelizmente, não existe esse benefício comprovado, né? Justo por vários motivos. Um deles é que não existe um tratamento que você diz, assim, claro que existem vários tratamentos, mas assim, não existe um impacto tão grande no diagnóstico mais precoce e também a prevalência da doença não é tão grande. Então, assim, a gente vai ter que pesar o risco do tratamento, o risco do rastreio, da investigação e o possível benefício que esse paciente vai ter de descobrir a doença numa fase precoce, né? Isso. Aí você comentou outro ponto aí, Mary, de prevalência. É importante também, quando a gente pede um teste de rastreio, eu vou fazer um rastreio para síndrome raríssima, não faz sentido, né? Sim. Você está pedindo um exame que tem lá seu custo para identificar uma doença que seja rara. Então, chegou no meu consultório essa semana, você viu que Celine Dion anunciou que tem aquela síndrome do Stiffman, né? Do homem rígido, né? Eu tive um paciente já na residência, foi bem interessante. Mas ela chegou, ela anunciou isso. É raro, né? É muito raro. E um paciente foi no consultório. Doutor, olha, eu vi que Celine Dion tá com esse negócio, eu quero rastrear. Eu digo, rapaz, veja bem. É complicado. Vamos conversar de rastreio de câncer de próstata, vem cá, Tu tem próstata também. Agora, então, quando a gente fala em testes de rastreio, também a gente vai atrás de tentar rastrear doenças normalmente prevalentes, né? Em pacientes que têm um fator de risco para aquilo, né? E como a gente disse aí, assintomática e cuja a chance de tratamento... Existe um tratamento para aquela doença quando ela é diagnosticada numa fase inicial. Então, acho que é importante a gente fazer esse preâmbulo aqui. Os pingos nos is, né? Colocar isso aí. Sim. São 4 principais tipos de cânceres, né, que a gente vai investigar. Eles, naturalmente, são os mais comuns, né, que aí vem mama, colo retal, pulmão e próstata, que são muito frequentes nos pacientes idosos, e daí a gente teria indicação de mama e próstata lideram no mundo e no Brasil, né? Então, assim, para mulher, mama, e para homem, próstata em prevalência. Mama e mortalidade também. Próstata, alguns estudos falam mais que é o que mais mata também. Alguns estudos falam que pulmão é quem mais mata. Fica ali. Colo retal fica em segundo lugar, basicamente para ambos os sexos. No Brasil, colo de útero ainda vem ali lá em cima, o que é uma vergonha, né? Que é uma vergonha. Que é uma doença totalmente prevenível. Em países desenvolvidos, praticamente a gente não tem mais. Mas a gente ainda tem uma certa prevalência. É prevenível com vacina, né? Isso, a gente vai chegar lá, porque já tem nesse vacina ponto, aí, exato. Então mas aí, por isso que a gente falando nisso, para as pessoas entenderem por que vocês vão escolher, né, rastrear só esses. É por prevalência e por benefício da gente descobrir precocemente, né? Mas antes da gente falar especificamente sobre cada um desses, que a gente vai passar por todos esses, e aí eu queria comentar com vocês uma coisa.
vou confessar aqui que eu nunca decorei todas essas tabelas de a partir de quando, até quando se tem que fazer o teste. Por quê? Lógico, eu já li, já reli várias vezes, eu tenho uma noção. Eu consulto com muita frequência, então se tem uma coisa que tem, eu sei que tem uma tabelinha que eu tenho ali, que eu abro e eu consulto, eu não gasto energia tentando decorar as filigramas. Eu coloquei ela no meu modelo na minha AGA, eu coloquei ela no meu modelozinho. Aí eu sempre vejo. Aí eu olho, essa paciente tem indicação? Não tem. Aí eu pulo. Mas por que eu não tenho também essa ansiedade toda de decorar? Eu quero me justificar aqui. Porque, como a gente vai ver, muito da decisão de se pedir ou não um teste de rastreio, ela tem que ser individualizada para aquele paciente que está ali na nossa frente. Total. Né? Sim. Porque, como a gente vai ver mais adiante aí, quando a gente for falar de próstata, muitos colocam lá um ponto de corte. A partir de 70 anos, dificilmente você vai pedir um PSA para um homem. Uhum. Eu quero que alguém aqui atire a primeira pedra quem nunca pediu um PSA para um senhor idoso de seus 75 anos. Eu vou lhe dizer, essa semana eu não pedi para um paciente de 74 anos que foi no meu consultório. Aí ele chegou para mim prontamente, eu tinha feito aquela listinha ali da rotina dele, e aí ele chegou e disse, doutor, olha, tá aqui, eu trouxe os exames que o senhor pediu, mas coloquei 2 que o senhor não pediu. Quais foram? Próstata, PSA e... O senhor acha que se esqueceu, viu, doutor? O doutor? senhor se esqueceu, eu paguei, né? Porque como o senhor não botou o plano, não cobriu. Eu paguei, mas tá aqui, viu? Pro senhor, isso tá certo. Veja, o senhor não sabe, eu não queria que o senhor fizesse. Eita, esqueci! Ô, seu fulano, espere aí, daqui a 2 semanas a gente vai lançar um podcast. Exato. Aí o senhor escuta esse podcast, tá certo? Vai ainda bem, né? Desculpa. Porque muito quando a gente fala de rastreio oncológico no idoso, muito é necessário, assim como em muita coisa que a gente fala da geriatria, individualizar. Sim, né? sim. Por quê? Porque uma coisa importantíssima quando a gente está falando de teste e rastreio de neoplasia no idoso é a gente avaliar se aquele teste e rastreio ele vai ter um potencial de benefício para o paciente. Isso. Então, principalmente porque a gente tem que avaliar, por exemplo, a expectativa de vida do paciente, né? E o tempo de espera para benefício ao solicitar um determinado exame de rastreio. Isso, né? O que é que eu vou fazer com o resultado, né? Isso. Por que E vai isso? ser bom eu saber, né? Esse exame vai lhe causar mais risco para ele. Até o procedimento diagnóstico, às vezes, vai causar tanto risco que talvez não custe, não vale a pena o benefício que a gente pode ter. Né? E o que é que eu vou fazer com o resultado? Por exemplo, numa colonoscopia, o risco do exame. E depois, se eu descobrir, esse paciente vai conseguir se submeter ao tratamento que vai ser elegível. Exatamente. Ele vai ter status para ser elegível para um tratamento cirúrgico ou quimioterápico. Isso. Se não... Né? E aquela coisa, o paciente ele vai viver a evolução da doença, a evolução natural da doença que eu estou pesquisando. Ela é com as comorbidades maior, do tratamento, né? Ela dura mais tempo do que a expectativa de vida daquele paciente. Exato. Então, por exemplo, próstata. A gente sabe que a evolução de um câncer de próstata normalmente tende a ser mais lenta. Sim. Né? Então, daqui que um câncer de próstata inicial, que eu só flagrei se eu fizer um PSA... daqui que ele venha a causar sintomas, impacto na qualidade de vida e até mesmo morte para aquele paciente, vai durar ali uma quantidade de anos, já ali 10, 15 anos, e o meu paciente tem uma expectativa de vida curta, mais curta do que essa evolução natural. Por outras doenças que ele tem, outras condições. Ele tem outras comorbidades que implicam uma expectativa de vida mais reduzida. Ele não vai viver tempo suficiente para vir se beneficiar daquele rastreio. Então, e ainda mais com o impacto psicológico, né? Então é uma coisa que a gente tem que considerar, é a ansiedade do doente, da família, com aquele diagnóstico que, na verdade, não ia mudar nada na vida dele, né? Ele nem vai submeter ao tratamento que precisaria e nem vai viver para ter o benefício de um tratamento que ele talvez fosse fazer. Por isso que em alguns lugares a gente vê que ele diz assim, a gente só começa a falar em rastreio quando a gente tem uma expectativa de vida de pelo menos 10 anos, Sim. né? Para grande parte dos cânceres... Você tem que ter uma expectativa de vida de pelo menos 10 anos para daí isso ser interessante rastrear. A maior parte dos consensos coloca muito esse critério de expectativa de vida de 10 anos para encerrar, né? Porque, assim, antigamente, né, acho que quando a gente começou a estudar sobre isso, era muito, muito rígido, né? Isso. Quando você ia ler, era bem rígido, era, sei lá, 50 a 75 anos. Pronto, fez 75 anos, acabou-se.
pode ter uma saúde de ferro, não vai fazer mais nada. Né? Mas já de alguns anos para cá, a gente tem visto isso nos consensos, né, das diversas sociedades. Sempre o motivo para encerrar vai ser assim, considerar a expectativa de vida. E a gente aqui tem que pensar no motivo para iniciar também. Exato. Porque às vezes a gente pega principalmente SUS, né, às vezes pacientes idosos jovens, né, com idade, mas que já tem uma carga de doença, a idade, de comorbidade ela passa a ser imensa. uma coisa mais relativa, né? Então, de vez em quando eu brinco com o residente, eu digo, olha, essa paciente aqui de 70 anos, para ela não tem 70, para mim ela tem 50, ela está maravilhosa. Então, meu pensamento em termos de rastreio, de objetivos, de atingir meta de tratamento é totalmente diferente de uma pessoa que tem 70, mas que já está mais frágil, que já tem mais perdas. Sim. Isso faz todo sentido, porque a gente tem que... a gente comenta sempre muito aqui, para a gente evitar o overdiagnosis, né? O diagnóstico excessivo, que vai gerar um overtreatment, muitas vezes, um tratamento excessivo, danoso, mas também evitar fazer o underdiagnosis, né? O subdiagnóstico e o subtratamento também. Porque aquela idosa, aquele idoso super funcional, robusto, fit, que tem mais saúde do que a gente, e que por que ele completou 70 anos, ele não vai ser... vai ser excluído da possibilidade de se fazer um rastreio, que talvez uma doença na fase precoce, né? ele tivesse benefício. Ao mesmo tempo, aquele idoso que tem seus 68 anos, com muitas comorbidades, frágil, muito frágil, ser submetido a um exame de rastreio de uma colonoscopia, por exemplo. Sim, pode prejudicar ele muito mais do que ajudar, né? Então, uma coisa acho que é importante, que a gente pode frisar também é, por exemplo, as únicas neoplasias que a gente consegue, em tese, prevenir com o exame, hoje em dia, eu acho que é colo de útero, né, que é ir fugindo um pouco do idoso, né, a gente pode até pontuar um pouco sobre isso mais na frente, porque você vai descobrir a doença pré-cancerígena, tratar e evitar que a pessoa tenha câncer. E colo retal, que você acha o pólipo ali pré-cancerígeno também, né? Então, assim, o pólipo benigno, né? O adenoma com risco de evoluir para o adenocarcinoma. Então, são os únicos, né? E aí, o resto é diagnóstico precoce. Então, às vezes, também tem essa confusão com os pacientes, né? Doutora, eu queria prevenir meu câncer de mama. Vá fazer exercício físico, vá se alimentar bem, é o que a gente tem para hoje, né? Então, assim, é só importante, mas assim, ainda é importante a gente fazer o rastreio naquelas pessoas. Comer tomate, né? Não tem tomate. Eu nem sei se isso não sei, acho que é conversa. Tomate? Diz que tomate. Diz que tomate é bom para a próstata. Essa eu tô aprendendo agora. Essa tu come teu tomate não, viu? Mas eu nunca li sobre isso. Não sei se tem respaldo, não. Mas faz que tem, eu vou procurar aqui. Bom, então, dito isso, né, feito também essas ressalvas aqui, vamos lá, vamos começar com talvez o mais polêmico, um dos mais polêmicos de todos, que seja próstata, né? E aí, a gente deve ou não deve solicitar PSA para os nossos pacientes idosos? Talvez a gente não fale nem a partir... A gente pode até citar a partir de quando, mas o mais importante aqui, quando a gente está falando de idoso, é até quando, né? Exato. Quando? Eu acho que próstata é o que mais carrega discussão, porque, inclusive, na literatura... Primeiro, pela questão... duas coisas. Uma, a prevalência é muito alta, mortalidade é alta também. Então, a rigor, pensando nisso, teria indicação de rastrear, né? Só que o curso muito indolente da doença, na maioria das vezes. Claro, a gente vai ter um paciente aqui, outro ali, que evolui com a doença mais agressiva. Mas a grande maioria dos pacientes, eu tenho um paciente lá na oncogeriatria, Rafa passou lá um tempo com a gente, às vezes 10, 15 anos de doença, vivendo a história do tratamento. Aí começa fazendo só um tratamento. A história do tratamento. Exatamente. Adorei a frase. Mas ele vive a história não é a história da doença, ele vive a história do tratamento. Isso, porque quando ele começou a tratar 15 anos atrás, que a gente olha na história lá na URA, meu Deus, por que fez isso? Minha gente tem que raciocinar, foi com um conhecimento de 15 anos atrás. É claro. Né? Então, assim, naquela época que se fazia, o que era preconizado era isso. Sei lá, só radioterapia ou só hormonoterapia e mais nada, né? E aí, depois a doença controlou, voltou. Agora, quando voltou, a gente já tem isso para fazer. Vamos fazer isso. Aí vive mais não sei quantos anos. Agora já tem esse novo agente hormonal aí para a gente fazer. E a pessoa está lá, vivendo, e vai morrer de outra doença. Né? Então, a gente vai viver com câncer de próstata, mas não do câncer de próstata. A gente fala muito com câncer, mas não do câncer. Então, ele nem está curado, mas também não vai morrer da doença. Então, dentre as neoplasias, acho que uma das que está se tornando uma doença crônica realmente é câncer de próstata, né? E aí isso faz a gente repensar, trazendo essa história do tempo de espera para benefício, né? Então, poxa, se eu tenho um paciente
que eu já tive um paciente meu, um dos meus primeiros pacientes na época que eu comecei a atender em consultório, que tinha um câncer de próstata, mas era cardiopata, né, renal crônico, tinha tido uma fratura de fêmur, tinha um quadro cognitivo, e tinha alguém descoberto um câncer de próstata dele que ele não fazia nada e estava lá o câncer de próstata. Ele morreu em 96 com câncer de próstata, mas da doença cardíaca, entendeu? Então, nada a ver. Isso a gente vê muito, né? Esqueci que tinha câncer de próstata. Não, era um detalhe, era um item lá na lista de problemas dele, mas que a gente não estava assistindo. Incontinência urinária, né? doença do refluxo, câncer de próstata. Exato, bem isso. E aí, por conta dessa história, né, e por conta de tanta evolução de tratamento também que a gente teve nesses últimos 15 anos aí para câncer de próstata, foi uma revolução no tratamento. Então, mudou muito. Então, as pessoas estão os homens cada vez vivendo mais. Começou-se a se questionar, né? E aí, será que realmente vale a pena? E aí, uns anos atrás, a Força Tarefa Americana, que é uma entidade que a gente leva muito em consideração, eles fazem, quase que todo ano, eles vão revisar os consensos e tudo mais, um levantamento para indicação de rastreio oncológico, aliás, para rastreio de tudo, né, mas oncológico no meio, e eles até começaram a contraindicar o rastreio para câncer de próstata. Em 2012, eles não recomendavam o rastreio de maneira geral, né? Só que aí teve um impacto isso, porque aí depois de alguns anos, alguns trabalhos começaram a surgir dizendo, não, começou a aumentar a mortalidade por câncer de próstata. Aperreado, né? Mas fora isso também, alguns subgrupos de maior risco, né, estavam sendo diagnosticados numa fase mais tardia e tendo mais sintomas e sofrendo mais. E aí a mortalidade aumentou. E aí eles fizeram uma revisão, né? E aí o último que eles têm é de 2018, de câncer de próstata, o último posicionamento deles. E aí eles falam assim, a partir dos 55, que assim, outros, a gente vê na média a partir de 50, né? Então, mas assim, a American Cancer Society vai falar em 2019 em 50, Sociedade Americana e Brasileira de Urologia 50, então vamos considerar aí, 50 a 55 anos começar, mas mesmo até 69, então, seria um grupo que teria um maior benefício. Mas mesmo nesses casos, eles botam para conversar com o paciente, individualizar. E fazer uma decisão compartilhada, né? Exatamente. Existe aí e tal, mas parece que às vezes não é tão bom. Bora, o paciente diz, não, doutor, deixa para lá. Às vezes a gente escuta assim, ou então ele diz, não, doutor, é porque pai não teve, porque mãe teve. Isso. E é outro ponto importante, porque aí se você tem fator de risco, né? Então, assim, vamos pensar, câncer de próstata, de fatores não modificáveis, né? Vamos pensar raça negra e história familiar. Então, um parente de primeiro grau ou 2 de segundo grau já é alto risco. Então, se você tem esse perfil de paciente, você nem vai considerar, nem perguntar ao paciente. É importante você pedir. Né? Claro, a gente está partindo aqui eu estou partindo do pressuposto daquilo que a gente já falou antes, o tempo de espera de benefício, expectativa de sobrevida, tudo isso, né? Mas aí, nesse subgrupo 50 a 69, seria essa situação de a gente discutir com o paciente. E o rastreio seria PSA. E o toque, ultrassom e... eu fui até dar uma lida nisso, porque é engraçado, a gente vê agora Novembro Azul, né? Todo mundo falando, toque retal, sei lá, PSA e toque retal. Na verdade, eu fui dar uma olhada, o único que ainda fala no toque retal é a Sociedade Americana de Câncer, né? A American Cancer Society. Eles colocam PSA mais... podendo fazer ou não toque retal. Então, mais ou menos toque retal, mas PSA... E eu vi, assim, não sei se tem lá... As outras nem falam em toque retal. Eles dizem assim, e esse toque retal tem que ser feito pelo urologista, ainda tem isso, né? Sim. Porque não é qualquer... Senão estudo cego, né? Já é cego. E aí... Não é difícil você saber dizer alguma coisa ali. Pelo menos tem que ser um cara que sem expertise, isso, né? Não, vai reconfirmar, confirmar esse achado com o urologista. A Sociedade eu de Urologia... Que era, mas é bom tu ver de novo. A Sociedade de Urologia sempre falam também, né? Para falar a verdade, eles sempre falam também no toque retal. Mas assim, a princípio o PSA... E lembrar que o PSA tem que ser primeiro, o toque retal depois, né? Porque senão você pode estimular a próstata e o PSA aumentar. Eu adorei esse negócio. Eu não preciso aprender a fazer esse toque retal aí. A essa altura a gente não ia mais aprender isso, né? Não, mais não, quero esse aí, eu vou deixar para você. Mas aí seria isso. E aí, considerar a expectativa de sobrevida, de expectativa de vida, 10 anos, né, para a gente pensar. E aí o interessante é que o único que hoje em dia coloca ali, parar mesmo, não fazer, é o próstata, que ele fala assim, acima de 70, a rigor não faça. A princípio não faça, né? E aí lembrar, a gente está reforçando a história do sintoma, do ser assintomático ou não, né? Se for um paciente de 70 e poucos anos, mas que tem sintoma, que deve ser de hiperplasia prostática benigna, mas chega com sintoma no seu consultório, você vai ter que pedir, porque, enfim, ele tem sintoma, não é rastreio.
né? Mas aí, rastreio por si só, rastreio por definição, né? Então, seria ali 50 a 69, 70 em diante, você a princípio não faz, 50 a 69 você discute com o seu paciente, né? Existe aquela coisa que idosos acima de 85 anos, a prevalência de câncer de próstata beira 100%, né? Isso. Então, assim, todo mundo vai ter em algum ponto da vida, Sim. mas não é dele que será vai vir a causa falecer, morte. né? Até porque muitos pacientes, a gente vai... idosos com câncer de próstata, quem não assistiu, assista lá novamente falando o podcast de câncer de próstata no idoso, ficou muito bom. Com o Pedro, né? Foi ótimo. A abordagem é muito profissional aqui, Maria estava presente, né, em que a gente fala das opções de vigilância ativa. Sim. Né, então, vale muito a pena, porque muitos pacientes vão acabar não se beneficiando de fazer nenhuma intervenção, né, com aquele diagnóstico. Né? Isso. Bom, então acho que câncer de próstata é isso, né? Via de regra, né, para quase todas as entidades, chegou ali aos 70 anos, não deve fazer PSA, mas eu confesso aqui, assumo que já pedi PSA para alguns idosos muito robustos, considerei pedir e continuarei considerando pedir de uma forma muito individualizada, desde que isso esteja alinhado ali com ele, né? Com o e paciente. Com a expectativa de 10 anos, né? Eu gosto de conversar com o paciente. Eu digo, existe aí, mas às vezes sim, aí tem outra coisa interessante que é, até porque isso, né? Às vezes o tratamento ele é pior do que a própria doença. Então, o número necessário de tratamentos para salvar uma vida, o pessoal viu que às vezes quando você faz isso no câncer de próstata, você causa muito mais malefícios e efeitos colaterais de cirurgia e tal naquele paciente do que se você não tivesse tratado. Né? Isso, então você vai ter disfunção sexual, incontinência urinária, para aquele paciente que não viria a morrer daquele câncer e termina... Sim, a solicitação do exame ela não é inócua. Não é inócua. Porque ela não é inócua porque o exame em si flagrações. O exame em si pode ser maléfico, né? Consequência direta do exame. Não estou falando de PSA, mas, por exemplo, uma colonoscopia no idosa que você acaba desidratando. O preparo é mais difícil. As consequências do preparo em si, de uma complicação na biópsia de uma lesão que você identificou lá no cólon, enfim, as complicações a posteriori, né, as complicações da angústia que gera, né, o diagnóstico, o nome câncer, esse rótulo câncer traz consigo inúmeras outras consequências que vão além das consequências físicas. E os tratamentos, né? Como você bem falou aí, tratamento de câncer de próstata não é inócuo, né? Os e aí até tratamentos que às vezes você acha que são simples, mas que vão causar algumas complicações, né? Podem causar as complicações, como por exemplo, uma hormonioterapia. É só uma injeçãozinha subcutânea a cada 3 meses, mas vai ver o tanto de coisa que não pode decorrer disso aí. Sim, né? osteoporose, então, risco cardiovascular, fogacho, disfunção erétil, piora de qualidade de vida, né? Então, assim, tem alguns pacientes o câncer não está nem tão ruim assim. Né? Pois o câncer nem estava tão ruim, nem ia causar grandes males do paciente, mas o tratamento está causando, né? Então vai viver como você falou, né? com pior qualidade. A história do tratamento e não a história da doença. Né? Exato. Bom, então acho que mais de câncer de próstata acho que é isso. Fechou. De uma forma resumida, porque a gente poderia gravar um podcast só sobre PSA. Sim, né? sim. Mama agora. Vamos para mama? Mama, que é o mais prevalente, né? Mama. Eu começo, antes de a gente falar de mama, vou contar um caso que eu vivenciei ano passado. No meio da pandemia, chega ali uma paciente para mim, idosa, já frágil, já tinha um comprometimento cognitivo, não faltavam comorbidades crônicas nessa paciente. E em meio a vários exames lá, estava uma mamografia que mostrava... Qual a idade dela? Era 85 anos. Não fui eu que pedi. Ela já veio lá com aquela pilha de exames. Ultrassom tireoide. E ultrassom tireoide, enfim. E estava lá um nódulo na mama, né? E a família angustiada com aquilo. E aí eu cá comigo pensei, né? Por que diabos foram pedir uma mamografia para essa paciente? Agora a bomba está aqui chiando. Para tu resolver. Para resolver, né? Então, mostrando para a gente que a gente tem que ter
a gente tem que estar munido de racionalidade na hora de a gente pensar em pedir um exame de rastreio de neoplasia de mama para os nossos pacientes. Né? No final das contas, essa paciente, a gente optou por deixar quieto, não vamos seguir adiante, mas a família era uma família grande, alguns inicialmente resistiram a essa conduta, mas queriam que fosse mais adiante. Né? Então, acaba sendo sempre uma decisão difícil, uma discussão difícil, que demanda tempo, energia. Né? Então, por isso que, para que eu não tivesse feito toda essa discussão, gerasse todo esse estresse na família, né, a gente precisava ter feito, era necessário ter feito uma reflexão antes de pedir a mamografia. Né? Então, mama, como é que a gente deve aí, Mary, pensar em rastrear, como a gente rastreia a neoplasia de mama na idosa? Como, né? Primeiro, assim, reforçar, né, a neoplasia de mama é mais prevalente entre as mulheres, é a que mais mata também. A questão também de mama é parecido com próstata num sentido só, que é o sentido que o tratamento vem também se revolucionando, né? Então, assim, hoje em dia, mama é uma doença à parte, né? Então, assim, um oncologista só trata mama, porque são tantos subtipos e tipos de tratamento diferentes de acordo com, né? Então, assim, mas no geral, idosos com diagnóstico assim, que descobrem um câncer de mama, né? Então, assim, a tendência é de ser de um prognóstico menos ruim, vamos dizer assim. Então, dentro dos cânceres de mama, considera aqueles hormônios sensíveis, hormônios resistentes, assim, tem várias outras classificações imunistoquímicas que eu não vou entrar nesse detalhe, mas que o perfil das idosas, principalmente aquelas acima de 75, 80 anos, quando vem aparecer o câncer de mama nessa faixa etária, são que a gente chama luminais A, que são os de melhor prognóstico. Geralmente são hormônios sensíveis, são neoplasias de crescimento mais lento, que dão metástase bem mais tardiamente. Então, isso é uma coisa para a gente ponderar também nessa indicação do rastreio, o quanto que esse rastreio vai modificar a vida dela. Né? Claro que isso não é sempre, né? É só uma tendência, né? Uma prevalência. Em relação, no entanto, idosas mais jovens, então a gente vê um pico de incidência de neoplasia de mama ali em torno dos 55 anos, vai até uns 70, mais ou menos. É meio que o pico da curva, né, de prevalência. E aí depois começa a cair mais lentamente. Nessas idosas mais jovens, e aí a gente vai considerar de novo tempo de espera para benefício, expectativa de sobrevida e pensar 10 anos, a gente vai ter um consenso quase entre todas as sociedades no mundo de fazer ali em torno fica entre 40, né? Então, assim, na verdade, a Sociedade Brasileira, Febrasgo, Sociedade Brasileira de Mastologia, dos médicos radiologistas, tudo, já falam em 40. A partir dos 40 anos já começar a fazer o rastreio. A Sociedade Americana fala 45, a Força-Tarefa já fala em 50. Então fica ali, entre 40 e 50, começar, certo? Independente de fator de risco. Não, isso para a mulher geral, né? Se a mulher tiver história na família, né, de parente de primeiro grau ou segundo grau, de câncer de mama ou ovário, né, porque aí tem uma questão genética que também tem relação, você pode começar antes. Então, assim, aí no caso, 5 anos antes do diagnóstico da pessoa, da sua família que teve, certo? Entendi. Então, mais ou menos isso se fala. Em torno disso. Mas geralmente se começa mais precocemente, certo? Então vai ficar ali entre 40 e 50 anos para você iniciar. E para a gente que é geriatra, né, quando a gente está falando que esse público ainda nem é idoso, né, seria mais, né, antes, para a gente seria até quando, né? Então isso é que é a discussão que sempre levantou mais debate. Então, o Ministério da Saúde fala 69, mas é o único quando você vai ler, o único lugar que fala em uma idade tão curta. A grande maioria fala ali 75, certo? E sempre, dos últimos anos para cá, vem se falando muito em parar quando a expectativa de vida for menor que 10 anos. Então, assim, não tem idade certa para parar. Eu já pedi mamografia para paciente de 80. Já pedi. Extremamente rígida. Descobriu, tem uma paciente no consultório que a gente descobriu no rastreio inicial, fez um tratamento... Uma motomiazinha, nem não motomia, foi uma quadrante. Mas fez só o quadrante, hormonoterapia está ótima.
curada do câncer. Pois é. Então, assim, se você tem uma expectativa de sobrevida de 10 anos, você continua, até você ter isso, você continua rastreando. Chega aquela vozinha de 82 anos, dando estrelinha no corredor, forte, faz academia. Ela tá bem na fita, né? Dá para fazer. E o rastreio é com mamografia, tá, gente? Então, óbvio, as mulheres mais jovens vai se beneficiar de fazer ultrassom junto, porque mama mais densa, a gente pode obscurecer alguns nódulos, né? Mas para a gente que é geriatra, para idoso em geral, a mamografia está de bom tamanho. Se a mamografia vier com uma BIRAD 0, que é aquela não conseguimos ver, ou descrição de mama densa, aí você geralmente associa com ultrassom de mama. Exato. Eu acho que é isso aí. Assim, às vezes até no SUS, em alguns lugares, eles não aceitam fazer mamografia acima dos 69. A gente pede, doutor, só faz até os 69 e é negado. Isso não acontece no particular, mas de vez em quando no SUS, às vezes a gente tem esse problema. Ok. Outra coisa que às vezes se fala é a cada 2 anos ou a cada ano. Isso é uma outra coisa. Boa, né? Detalhe. É bem variável, viu? A Sociedade Americana de Câncer fala, por exemplo, naquela faixa que é mais frequente, que é entre os 55 e 70 ali, fazer anual. Naquela faixinha anterior, que era 40, 45 até 50, você pode fazer a cada 2 anos e depois pode ficar a cada 2 anos. Eu faço anual, habitualmente. Na idosa mais idosa, em que eu ainda decido fazer, habitualmente eu sigo a recomendação dos 2 anos. Pois é. Cada 2 anos. Nessas faixas, vamos pensar assim, para ficar mais fácil. No meio do caminho, que é aquele da maior prevalência, fazer anual. E nos extremos, se você for fazer a cada 2 anos. A cada 2 anos. E sempre, via de regra, mamografia. Via de regra, mamografia. Ok, então mama foi para conta, tá? Vamos falar agora de cólon. Cólon, como é que a gente vai, quando... Cólon é outra... Meu Deus do céu, até quando parar? Né? O problema maior não é nem só, é o método que usar, porque ainda tem isso, né? Porque os outros já são mais organizadinhos na nossa cabeça, mas o método... Para lascar. A gente tem aí uma prevalência muito maior de câncer de cólon com o envelhecimento, né? Sim. E como o Mary falou, é um dos tipos de câncer que a gente consegue realmente prevenir, porque a gente tem aquele ciclo de evolução do pólipo, né? O viloso, que tem um percentual mais alto o vilão, né? Que tem um percentual mais alto de evoluir para realmente um câncer, né? E aí o túbulo viloso, o tubular. Então, você tem ali essa progressão. Então, se você consegue retirar esse pólipo, ele mais precocemente, a gente vai ter, de fato, o impedimento de um início, né? E quando você tem um diagnóstico numa fase mais avançada, mas que ainda é possível de ressecção, você também pode ser curativo simplesmente com a cirurgia e acabou. E evitar situações mais drásticas, né? Então, maravilhoso. Pensando assim, vamos fazer colonoscopia. Eu estou super empolgado para todo mundo, né? Sentou aqui, colonoscopia. Agora, o problema é que o exame é cruel, né? O preparo é cruel. Eu pedi para minha mãe, aí ela, se você nunca mais me pega. Minha mãe é uma menina, minha mãe não tem nem 60 anos. Aí ela, tem nem 60 tem anos. nem 60 ainda. Aí a mãe, se você nunca mais me peça esse exame, eu não vou fazer isso mais, não. Desmaiou no banheiro, desidratou, foi horrível. Deus. Meu pai, que tem 62, não, nem vi. Quando eu acordei, já estava até vestido. Estou até sem entender como foi que me vestiram. E assim, uma coisa que a gente se pergunta quando essa coisa do risco do exame, o risco do preparo, né? Uhum. Existe uma coisa na cabeça das pessoas também de como é o exame. Então as pessoas ficam muito angustiadas. Doutora, como assim? Fazer um exame via retal? Não, Deus me livre, não quero. Eu digo, olha, o ruim é o preparo. No exame você não vai nem ver. Vai chegar lá, vai dormir, quando acordar, que horas é o exame? Já foi. É assim. Eu digo a todo Mas na mundo. Verdade né? Porque verdade. O preparo é o grande monstro, né? Muitas vezes eu tinha um leito na residência, quando eu fiz clínica, que era o leito de coluna. A gente era um leito só para fazer colonoscopia do ambulatório. Que a gente deixava lá para internar o paciente, para fazer o preparo, para fazer a coluna. Então, isso é uma coisa que assim, é importante a gente falar, né? Porque assim... a gente tenta seguir na nossa prática, né, medicina baseada em evidência, né? No SUS é muito difícil. A gente não tem colono suficiente para fazer dar diagnóstico e estar com anemia, né? Com perda de peso, a gente demora para conseguir. Às vezes dá uma dó medicina baseada na prática. Né? Baseado em você gastar, entre aspas, né? Não é gastar, mas assim, você priorizar um paciente que é rastreio, acaba que aquele ali vai ficar para o fim da fila, não tem jeito, né?
É uma pena. Ele vai virar um diagnóstico. Vai virar um diagnóstico, investigação, né? tá Tá esperando. pra frente. É. E aí, acho que entra muito nessa discussão que acho que a gente pode falar dos exames usados para o rastreio, né? Porque, inclusive, recentemente, até lá no HC também, eu tenho por hábito, principalmente no SUS, eu peço o exame de fezes, porque eu vou ficar pedindo colono quando não tem colono nem para as pessoas que têm sintoma, né? E aí, gerou até uma discussão interna lá do pessoal, mas por quê? Eu digo, mas peraí, eu estou olhando o consenso diz que eu estou autorizada a fazer. Que existe essa estratégia. Existe essa estratégia. Pesquisa sangue oculto fecal, né? anual. Agora tem um método que... isso que eu ia dizer. Porque tem... Fala. Não, pode falar, fale. Não, e aí não é qualquer exame de fezes, né? Então isso é uma coisa que é importante, né? Inclusive no HC nem faz, né, exame de fezes. Então a gente tem que pedir para o paciente fazer particular. A maioria dos pequenos laboratórios, assim, de periferia, faz o guaiaco, né? Que é aquele sangue oculto nas fezes, o mais simples. Esse tem uma acurácia menor, tem muito falso positivo, né? Fica positivo com se a pessoa come beterraba, enfim, tem toda uma dieta que você tem que seguir antes, né? Então, assim, os consensos falam, exame de sangue oculto nas fezes anual, contanto que seja o que tem mais acurácia, né, maior representatividade, assim, mais potencial de rastreio mesmo, é aquele imunoquímico que eles chamam, né, que é o FIT. Aí você tem alguns laboratórios particulares que fazem, né, um custo relativamente baixo, fazem tabela para SUS e tudo, e aí a gente consegue pedir. Eu geralmente escrevo imunoquímico. Era isso que eu ia perguntar. Eu não peço assim. Eu termino FIT. pesquisa de sangue oculto nas fezes. Aí, se botar FIT, ele faz o FIT? No consultório, acaba que não precisa, porque os laboratórios Na maior parte melhores... dos laboratórios já particulares, né, Isso. privados já... Meu medo é no SUS, porque às vezes eles vão fazer naqueles laboratóriozinhos populares, que tem perto de casa, assim, com custo mais barato, e aí vai ser o mais simples mesmo. Daniel, te lembra quando a gente estava em Boston, em 2018, assistindo aquele curso de geriatria em Harvard que a gente fez? A gente estava tomando café da manhã no hotel. Aí a gente tava com uma televisão muda, assim, eu me lembro, a gente tomando café, e começou a passar um negócio, câncer de cólon na televisão, não lembra não? Aí câncer de cólon, não sei o que, eu disse, bota o volume aí. Quando eu botei o volume, era fazendo uma propaganda sobre rastreio de câncer de cólon domiciliar. Oh, que beleza. Era o seguinte, você comprava o Cologuard, me lembro, $500. Me lembro claramente, parece que eu tô baratinho, vendo. Né? $500. Aí você recebia um pinico em casa, numa caixa. Aí você colocava o elemento ali, naquele pinico, fechava a caixa, mandava pelo correio o instrumento e ele me devolvia o resultado, dizendo se tinha sido positivo ou negativo para a pesquisa de sangue oculto nas fezes. $500, chegava por e-mail. Eu achei um negócio, rapaz... Incrível, né? Mas você sabe que na Europa, colo de Vixe, eu me lembro da televisão em pé, assim, do lado da gente. Colo de útero, muitos países desenvolvidos conseguiram erradicar dessa forma, né? Eles mandavam um negocinho lá, não sei se era desse jeito, né? Não tem nem como a pessoa colher, né? Mas enfim, era uma coisa assim, bem de propaganda, vá lá, todo mundo hoje colhendo citologia, não sei o que lá, e aí conseguiram muitas evoluções nisso. Mas aí tem essa coisa, né, dos métodos, né? Então, a rigor, exame de sangue oculto nas fezes anual, pesquisa de sangue oculto nas fezes anual. A partir dos... Quer falar logo disso? Vá, diga. Vamos falar os métodos primeiro, né? Tá bom, termina então. Retsigmoidoscopia a cada 5 anos. Ou colono virtual, né? Colono por tomo. Também que o protocolo que o preparo é exatamente o mesmo, principalmente para o paciente que não consegue fazer isso. por alguma questão técnica, né? O colonoscópio não passa e tal, aí você indica. E colonoscopia a cada 10, né? A rigor seria isso, né? E quando começar, né? Muitos lugares falam em 50 anos, né? A maioria. Partir dos 50 anos é quando a gente deve iniciar, 50, 60, por aí vai, se for colono, e como você falou. Mas outros lugares deixam um pouco mais, antecipam um pouco, se você tiver história familiar. Sim. Né? E até quando? Ou alguma outra condição que sabidamente é risco para isso. Retocolite ulcerativa, né? Sim, exato. Que é uma condição que sabidamente é imperativo você fazer, principalmente a partir de um certo período, 8 anos de doença, você tem que... E o até quando é que é outro problema. Problema, né? A maioria dos consensos coloca até 75, né? Até 75 fazer. Lembrando que a gente está falando de rastreio, não é investigação. E mesmo a maioria coloca 75,
E a maioria advoga contra fazer depois dos 80 anos. Exato, né? exatamente. É, A Sociedade Americana de Oncologia coloca acima de 85 não fazer. Tipo assim, não fazer de jeito nenhum, né? Mesmo que o paciente seja saudável. E considerar de novo a expectativa sobre a vida de 10 anos nos mais jovens, né? Essa semana eu recebi uma paciente de 90 anos. Ela tinha perdido 10 quilos, estava com 9 de hemoglobina. Já não é rastreio. Não é rastreio. E veio andando, sorrindo e brincando. Doutor, tu é magrinha, não sei o quê. Só disseram que pode ter um negócio no cólon. Eu disse, pois é, existe e tal. Ela disse, então vamos fazer, né? Uma colonoscopia. 90 e poucos anos. Aí eu digo, sim. Vamos internar você, a senhora ali. Vou internar só um instante. Mas aí, exame de imagem, não via nada. Aí, vamos fazer. E ela querendo fazer, sabe? Sim. Mas eu confesso que eu... Dá um medo, né? Eu dei uma travadinha, assim. Eu realmente, né, quando eu estou na dúvida se o paciente vai tolerar ou não sangue oculto fecal, Sim. né? Ela tinha o sangue oculto positivo. Quando não essa era sintomática, né? Não, era total sintomática. Mas aí, quando eu estou mais convencido realmente de que tem indicação e que o paciente aguenta... Não era rastreio, não era nem rastreio meu, era investigação. Mas assim, eu fiquei receoso uma angústia em investigá-la. Agora, tem situações em que a gente fica na dúvida, né? Será que essa paciente aqui, 75 anos, já tem ali algumas comorbidades ou não? Será que vale a pena ou não fazer uma colonoscopia? Aí uma ferramenta que eu gosto muito, né, é o iPrognosis. Né? Sim. O iPrognosis, ele, além de permitir ali, dar uma ideia da expectativa de vida, ele tem um item lá que é de cancer screening. Isso. Né? Em que você vai colocar as características do paciente. Eu acho bem interessante, que ele muito coloca legal. um reloginho, né? É. Quando ele está o ponteiro apontando mais para o verde, vai em frente, vai adiante, siga, pode fazer o exame. Isso. Mais para o vermelho, a chance é de o exame ser mais maléfico, mal, né? Indicado do que você fazer. Então, eu costumo usar isso quando eu estou realmente na dúvida. Quando eu lancei mão desse raciocínio que a gente comentou aqui, expectativa de vida, o custo do exame, risco do exame, eu estou ainda assim na dúvida, eu coloco lá no iPrognosis. Acho bem interessante também. Foi ótimo tu falar, porque a gente às vezes fica nessa coisa de olhar as tabelas das sociedades, mas aí tem a individualização, a gente tem que, na hora de, poxa, eu juntei essas informações, certo, mas o que é que eu faço com isso, né? E aí esse reloginho ajuda muito. Aí o reloginho do iPrognosis me ajuda para, na maioria das vezes, o reloginho diz o que eu estava meio que querendo. Só foi Você quer um respaldo, né? Um respaldo, né? Um negócio por escrito em inglês é até bom, né? E para internar, assim, uma coisa que eu tenho muita dúvida às vezes é se aguento ou não aguento fazer o preparo em casa, né? Porque às vezes, não, esse paciente merece fazer, vou fazer, mas, poxa, será que dá para eu fazer esse preparo em casa, né? Sempre considerar o risco de desidratação, né? Suporte familiar, claro, né? E aí, geralmente, pacientes acima de 80, se você for fazer, né? E aí, sendo para rastreio o diagnóstico, talvez, se vale a pena você considerar fazer internado, né? E aí a gente viveu um dilema durante esse tempo de pandemia, é que vá você falar que você vai internar o paciente para rastreio. O quê, doutor? Internar, tá cheio doido. de Covid lá internado, então não queria fazer. A solução para isso, aqui na cidade a gente tem, vários outros centros maiores tem também, que são as clínicas Day com maior clinic, suporte, o Day Clinic, né? Que o paciente vai lá, faz o preparo na clínica e no final do dia ele vai para casa. Isso. Essa é uma solução que, na maioria das vezes, eu tenho procurado fazer para os meus pacientes. Funciona bem, Bom, então falamos aí de próstata, de mama, de cólon, resta agora pulmão. Pulmão. Né? No final a gente comenta um pouquinho ali de colo de útero, né? Tá. Mas pulmão, em quem a gente deve considerar rastreio de câncer de pulmão? Certo. Pulmão, a prevalência não é tão alta, mas a mortalidade né? Então, assim, por isso uma doença que vale a pena a gente considerar o rastreio. Existem consensos, assim, diretrizes bem organizadas em relação a isso. Geralmente, pacientes acima de 50, né, anos, e levar em consideração o tabagismo. Então, assim, a princípio, o paciente tem que ou ser fumante ou ter sido fumante, né? Senão, a gente não vai nem pensar nisso. Então, assim, acima de 50,
tomografia helicoidal de baixa dose, que é uma coisa que eu não sei vocês, mas assim, eu peço, assim, eu não vejo fazer em laboratório particular, em clínica particular é mais fácil, né? E a dose é baixa mesmo, tá? Alguns colocam que equipara-se até a dose de radiação de uma radiografia de tórax. Com baixa dose. Você tem que Você pedir. tem que escrever com baixa dose. Tomografia computadorizada de tórax sem contraste com baixa dose de radiação. Sim, sem contraste. Eu botava por hábito, sabe? Mas eu não sabia que era tão grande a diferença, não. E é porque é importante que seja, porque o rastreio é anual. Então imagina você fazendo com baixa dose. Porque a tomografia habitual, a dose de radiação gira em torno de até equivale a 400 radiografias de tórax. É uma diferença danada. Você tem que colocar ali baixa dose de radiação, até porque se você for levar o pé da letra, elegeu aquele paciente para fazer um rastreio, ao pé da letra ele vai ter que fazer anual. E aí o que vai ter que ser considerado é carga tabágica e se ele parou de fumar, há quanto tempo ele parou, né? Então, assim, carga tabágica é 30 maços ano, né? Acho que é isso. Não, desculpa. Era 30 maços ano. Desculpa, olha a minha fila aqui. Também tá no meu coração ainda, 30 não, eu tinha decorado a vida toda que era 30 maços anos e 15 anos, que era 15 dividido por 2. Pra mim tá assim, meu coração a metade é de 30, esse. 15 anos que parou. Mas agora há pouco, vou dizer a vocês, 2021, ano passado, mudou para 20 maços anos. Exato. E o 15 anos sem fumar continua 15. Então é 20 em 15 agora. No meu coração ainda é 30. Eu falei a gente, inclusive, fez um post sobre rastreio de neoplasia. Quando mudou, né? Quando saiu. Mas aí é isso. Então, quem fuma 20 maços ano, para quem não está familiarizado, então assim, é 20 cigarros por dia, por um ano, ou um cigarro por... Desculpa. Um maço por dia por 20 anos. Isso, você multiplica o número de... Lembra que o maço não são 10 carteiras, não. Um maço é uma carteirinha só. Um maço é 20 cigarros, 20 cigarros. Porque às vezes tem gente que achava, já chegou no ambulatório assim, um maço, aquele pacote que vem com... pacotão, não. Um maço é uma carteirinha, né? Com 20 cigarros. Então, assim, 20 cigarros por dia, um maço. Né? Durante 20 anos, 20 maços anos. 20 maços anos. Ou então, por exemplo, 10 anos, 2 maços por dia. Isso dá 20 maços anos. Exato. A gente, quando chega pra gente idoso, já é 40, 50 maços anos. Porque ninguém começa a fumar aos 40, aos 50. Não, começa a fumar porque acendia pro pai. Essa história eu escuto que só. Não, acendia pro meu pai. 10 anos, né? Com 10 anos comecei a fumar. É porque antigamente todo mundo sabia que fazia mal, né? Diz que em 1992 foi que disseram que realmente, por lei, era um negócio desse aí. 92? Foi. Teve um filme que eu vi recentemente, aquele. Nem sabia. Russell Crowe, eu acho, não me lembro. Que ele falava no filme que a indústria de tabaco é muito forte. Não, eu criança, rica, eu me lembro propaganda de cigarro no intervalo da novela. Sim, claro. Né? E assim, o pessoal o cara que fumava, do Marlboro morreu de câncer, não foi? Exato. E o pessoal do cigarro era o cowboy, era todo mundo bem saudável, né? Assim, andando de cavalo, o pessoal bem modelos, feliz, bonitos, saudáveis. Não, eu me lembro, uma chefona nossa aqui da UTI que fumava dentro do quarto da UTI. Saía da UTI, né? Ia pro quarto, fumava lá, conversando e tal, esperando. Isso em 1960, 70, sei lá. O pessoal fumava dentro do quarto da UTI. Imagina só. Imagina, que loucura. Porque era normal, todo mundo. Se você não fumar, era até deselegante, né? Exato. Então, meio que isso, né? Então, levar em consideração tabagismo, carga tabágica, né? Se fuma e se parou... 15 anos aí que parou, ainda está fazendo efeito o dano. E ainda está, E se passou de 15 anos, aí já... Em tese, você já pode já não deixar faz, de e o rastreio também é anual. Também é anual. O que vai mudar depois, que aí é outra coisa, é, por exemplo, se você tem um nódulo pulmonar, aí vai ter aquelas características do nódulo e quando é que você tem que ficar fazendo e quanto tempo, que aí é outro capítulo, né? Aí a gente sempre tem que... Também é difícil a gente decorar. Tem uma calculadorazinha no UpToDate, vocês já viram? Não, tem uma tabelinha lá. Tem uma tabela e tem a calculadora. Tem uma calculadorazinha no UpToDate. Você entra lá, aí você coloca as características e no final ele diz tantos por cento, probabilidade, não sei o que e tal. Bem legal. E o de cólon também, voltando um pouco atrás em cólon. A de cólon é a tabelinha. Também, tem uma tabelinha. A tabela para quantos pólipos, o tipo de pólipo, o tamanho do pólipo. Aí você vai fazer, repetir com tantos anos. De quanto tempo você vai repetir. Mas decorar. Toda vez eu olho. E várias pessoas chegam em cólon, sabe? O doutor fulano disse que eu tenho que repetir colonoscopia todo ano. Eu já vi isso, Não existe essa história de repetir colonoscopia. Você só repete colonoscopia anualmente. Uma indicação, aquele paciente que tem retocolite ulcerativa, que tem ali um pancolite com mais de 8 anos de doença, esse tem que fazer rastreio anual. Do contrário, no máximo,
de 3 Eu em acho que o 3 intervalo anos. mínimo que bota lá é 3 anos, É. né? Mas é muito comum chegar. Essa semana chegou, semana passada também. Doutor, eu fiz, mas todo ano meu, sei lá, cirurgião, meu médico pede, meu clínico pede para eu fazer Não colonoscopia. precisa, Meu não Deus precisa. do céu, Né? Ele Ó, pode tem que pedir, levar em mas não precisa pedir. tem que levar em consideração o tipo, né? Porque, por exemplo, Sim. se tem característica histopatológica viloso, tem maior chance. O tamanho, né? Acima Sim. de 1 centímetro. A quantidade Sim. também acima de 10, Sim. principalmente acima de 20, aumenta muito a Se chance. foi ressecado, né? Porque às vezes já aconteceu comigo algumas vezes. Aí tinha 3 ou 4. No dia lá, o médico só conseguiu ressecar 1 ou 2. Você tem que fazer outra, né? Porque ficaram 2 deixou lá lá, que a né? gente não sabe o que é. Né? É. Então vai levar em consideração tudo isso. Mas Bom, aí já não é mais o rastreio. E para finalizar, Não, e até quando? Até quando? A gente falou até não, quando? falou não. Até 75/80. Uhum. Até achei interessante, porque pulmão, eles, alguns lugares botam 80, quando os outros não botam tanto, né? Mas aí considerar também expectativa de vida. né? Não é aquela coisa, também não é inócuo a gente dar um diagnóstico desse. Eu tenho Sim. um exemplo, o meu vizinho de porta, ele de frente, ele fumava muito. Ele fumava umas 3, 4 carteiras por dia. Aí alguém, num desses pessoal que vai pedir aí rastreio de câncer com marcador tumoral, Eita. que é importante A gente nem falou, é importante a gente bom falar sobre isso. Aí pediram CEA pra ele. Eita. Aí o CEA, pra quem é tabagista, ele é um pouquinho maior. Inclusive o ponto de corte é maior. O ponto de corte é maior. Aí o dele veio uma besteirinha maior. Ah, não, tá, tem um CEA positivo, vamos rastreio. Aí tomo de corpo todo. Aí ele pegou, aí na tomo veio um nódulo especulado lá, não sei o que, ele disse, oxê. Ele mesmo pegou, olhou e disse, oxê, isso aqui é pro cirurgião torácico. Aí marcou o cirurgião torácico, foi, o cara olhou e disse, oxê, é câncer, vamos tirar. Foi, fez a cirurgia, tirou um pedaço e aí veio as complicações. Terminou que infelizmente nunca saiu do hospital e ele veio a falecer depois do tratamento desse... Ele tinha 86 anos. Vixe, Maria. 85 anos. O consenso fala assim, a maioria fala 75 ou 80 anos e considerar a expectativa de sobrevida, né? Vai pedir o CEA, né? Foi o CEA que lascou ele. Aí falando sobre isso, né? Importante, foi bom que tu desse o gancho aí. Marcador tumoral, pediu ou não pediu? não né? é Então, teste, assim, não é se exame de pediu, rastreio. Se Se pediu, pediu, Deus tá vendo, tá julgando, balançando a cabeça assim, ô meu filho, oh, tanto meu que eu Deus. ensino. Não tem jeito, né? Quando é que é importante pedir, então? Eu acho que é melhor falar assim, Beleza. né? Pronto, você deu o diagnóstico, então, por exemplo, câncer de cólon, CEA é importante. Claro. Né? Você descobriu, tem um tumor de intestino ali, tem um tumor coloretal, o CEA vai ele ajudar muito, porque vai lhe dar, é um fator prognóstico e de acompanhamento e tratamento. Então, o paciente que tinha um CEA alto no início, você vai começar a tratar o CEA baixo, ótimo, maravilha, melhor dos mundos, porque aí você vai ficar acompanhando com o CEA. Exato. Claro, vai ter os intervalos lá depois de acompanhamento com imagem, mas assim, se você tem um CEA para lhe guiar, vai lhe ajudar bastante, né? Alfa-feto vá lá, né? Aí... Alfa-feto sim, É, né? aí Falando você- de hepatocarcinoma, né? Que aí tem valor realmente importante, até no diagnóstico. Até no Acho que de marcadores assim, para diagnóstico, PSA e alfa-feto. Exato. Só. E talvez para tumor de testículo, né? Sim. De células germinativas, Sim, aí pedir sim. os marcadores também. Exato. Mas do contrário, é muito comum. Eu recebo no consultório pacientes que vêm. Exames de check-up, tá lá. CA 15.3, CA 19.9. 72.4, Então, 19, meu 9. Deus Uma do céu, salada de aquilo, números, né? aquilo ali mais, E agora, mais né? atrapalha Atrapalha. do que ajuda, sem sombra de dúvidas, né? CA 125, então, aumenta com tudo, né? Mulher jovem, pedindo CA 125 aumenta com Endometriose. com ciclo menstrual só aumenta. É. Então, assim, só atrapalha, realmente. E para finalizar, né, falar aqui sobre rastreio de câncer de colo de útero, né? Porque, olha, não sei vocês, mas eu já recebi idosa ali pós-menopausa, com atrofia genital importante e que veio sofrendo porque alguém pediu ali Colpocitologia. colpocitologia oncótica, ou até fez um ultrassom endovaginal para ver o útero. Meu Deus do céu, ali, o paciente sofreu. Será que precisava ter sofrido isso tudo, né? Até quando vale a pena fazer rastreio de câncer coloretal na mulher idosa? Né? Colo uterino, né? Desculpa, colo uterino. Colo uterino. Apesar de ser uma doença ainda muito prevalente no Brasil, países subdesenvolvidos,
E apesar de ser uma doença prevenível, né, realmente, né, como a gente falou antes, uma doença oncológica prevenível, é um tumor de mulheres mais jovens, né? Então, assim, mulheres idosas que fizeram rastreio a vida toda, né, considerar aí que elas vinham fazendo, né, com certa frequência, atingem ali 65 anos, com 2 exames normais, os últimos 2 exames normais, você está totalmente autorizado a suspender o rastreio de câncer de colo de útero. Sobretudo, não teve parceiro novo, né? Sim, eu até eu sempre brinco com minhas pacientes, assim, eu brinco, doutora, tem certeza? Posso parar mesmo, doutora? Não é perigoso, não. Não, vamos fazer o seguinte, se a senhora arrumar um namorado novo, aí a gente volta a fazer. Aí elas morrem de rir, né? Mas aí... Tem nem perigo. Nem perigo. Eu digo, olha... veja aí. Por que não? Eu fico dizendo, mulher, arruma um velho rico, leva pra casa. Eu sempre digo. Mas é assim, é o mesmo parceiro. A gente sabe que o câncer de colo de útero está associado ao vírus HPV, né? Então, assim, é o mesmo parceiro, a pessoa, às vezes, já é viúva, já não tem nem mais vida sexual há 15 ativa. anos não tem mais vida sexual e ainda continua fazendo ali. E é um incômodo, né, de estar fazendo um exame com grande atrofia, como você falou, né? É um dispautério. Um dispautério. Muitas vezes o exame nem a citologia mesmo, ela nem é eficaz, porque assim, não consegue ver a zona de transformação, né? O colo já está ali todo puxadinho, todo atrofiado. Então, nem é um exame que tem um resultado assim bom, né? É um exame que dá para ser tão bem feito, um rendimento bom, e a paciente está submetendo a um E se a gente entendesse que aquela pessoa ela tem vida sexual ativa, até que idade é razoável se fazer? É meio questionável, né? Mas é isso, mesmo com vida sexual ativa... Se for parceiro fixo... Se for parceiro fixo. Sim, claro. E ela tem E os últimos 2 foram negativos. Normais, acabou. Por qualquer idade, assim, a partir do... Não tem como ela pegar um HPV, não dá tempo, né? Dela pegar o HPV, ter lesão pré-neoplásica, para depois evoluir para a neoplasia. Não chega não a isso, né? É por aí. Bom, beleza. Acho que então com isso a gente fecha aí os principais. Passamos aí pelas controvérsias. Acho que chegamos vivos, né, no final de tudo isso aí. Mas é isso, pessoal. Rastreio oncológico é algo que sempre faz parte ali da rotina do médico que atende o idoso. Está sempre lá. Eu coloco entre os meus checklists para eu me lembrar. Há necessidade de algum exame de rastreio de neoplasia, eu sempre coloco lá no meu checklist. Tá? Sim. E muitas vezes eu acabo realmente não pedindo, por todas essas questões que a gente comentamos aí. Mas se tem uma frase que a gente pode resumir essa nossa discussão aqui, é uma frase que a gente usa em muitos outros temas da geriatria, que é individualize conduta, né? Óbvio, tem ali uma noção, né? Como eu digo, eu costumo não decorar essas tabelas, eu tenho essas tabelas facilmente acessíveis, mas individualize para aquele paciente que está ali na sua frente. Não necessariamente você vai ter que seguir de forma engessada, rígida, aquelas recomendações, né? Exato. É isso. É isso? É isso. Muito bem, foi ótimo. Mary, obrigado. Rafa, obrigado. Obrigada, gente. É isso, pessoal. Então, se vocês gostaram desse episódio, não deixem de compartilhar. Segue a gente lá nas redes sociais, no Gericlés, no Envelhecer com Saúde. Transmita, compartilhe essa informação que pode ser válido para muitas outras pessoas também. Não deixe de acompanhar a gente também no nosso canal no YouTube. Enfim, e a gente se vê no próximo episódio do nosso podcast Envelhecer com Saúde. Gericlés. Até mais, Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.